será que essa lei vai passar mesmo? Se ela passar, qual é a situação que a gente vai ter? Do jeito que está hoje, se realmente passar, aumenta a carga tributária? Sim, aumenta e muito. Principalmente para quem? Para micro e pequenas empresas. Na última semana, um dos assuntos mais falados na internet foi sobre a reforma tributária, sobre a aprovação, quase a toque de caixa, correndo a aprovação da PEC 45, numa primeira fase pela Câmara dos Deputados, que alterava a estrutura tributária do Brasil. Então, eu queria entender melhor na íntegra o que estava escrito na proposta, estudar um pouco mais sobre o assunto para depois trazer. Por mais que eu sei que seria muito melhor se eu começasse falando nesse vídeo algo do tipo: a reforma tributária vai falir as empresas do Brasil. Como alguns vídeos que eu vi aqui em outros canais. Mas eu considero muito irresponsável trazer esse tipo de material, trazer esse tipo de informação apenas para gerar engajamento. Antes de mais nada, eu resolvi estudar e trazer para vocês aqui um pouco mais do que só a PEC 45. Porque existe também a PEC 110, que já está rolando há mais tempo lá no Senado. Então, o que eu resolvi trazer aqui foi uma visão geral das duas matérias e principalmente e na raiz, entender lá na Constituição o que essas propostas estão alterando e principalmente mostrar para você os riscos que essa reforma pode trazer e principalmente o que eu penso sobre esse assunto e quais as chances desse assunto passar em curto prazo. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco desse assunto porque acho que ele é mais do que conectado à nossa pauta principal aqui, que é gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre a PEC, eu queria mostrar algumas coisas para vocês aqui, para a gente poder entender do que se trata. Eu não vou destrinchar o material todo nesse vídeo, porque é quase impossível. Somando as duas, deve dar centenas de páginas. Mas eu quero pelo menos sair daqui, que eu quero que você saia daqui com uma visão mais estruturada do que está acontecendo. O que acontece? Quais são os principais pontos que a PEC altera hoje? Pelo menos aqueles que você deve entender. Na Constituição, isso aqui é o site do Palácio do Planalto. Eu vim aqui na Constituição para entender um pouco melhor. E as principais alterações estão, no artigo 146, que ele faz o quê? Ele trata sobre como vai ser o Sistema Nacional Tributário e, principalmente, ele alerta que esse Sistema Nacional Tributário vai ser gerenciado, vai ser legislado por legislação complementar. Então, quando você tem uma lei, você pode ter um decreto que regulamenta aquela lei e na Constituição você pode ter um artigo que tem uma lei que regulamenta, que complementa aquele artigo e depois pode vir até um decreto, regulamentando essa lei. Então, o que vai ser alterado? Primeiro ponto, o artigo 146 dessa legislação. Segundo ponto, artigo 153. Que é o quê? Ele trata sobre os impostos da União. A União ela tem alguns impostos que são de regência, são de responsabilidade dela. Então, compete à União alguns impostos, como imposto de importação, imposto de importação, de produtos estrangeiros, que é o II, imposto de exportação, que a gente tem muito pouco, acho que não me recordo de qual produto que tem alguma carga tributária na saída do país. Você só tem imposto na hora que você tem renda, sobre essa saída, então você tem um imposto de renda sobre o lucro. Impostos industrializados, até aqui sobre renda está falando mais sobre imposto de pessoa física, tá? Operações de crédito, que é o IOF, propriedades de território rural, que é o ITR, grandes fortunas, que a gente ainda não tem no Brasil. Depois ele fala sobre a alteração do artigo 155, que é o que compete ao Estado, que é o imposto sobre circulação de bens e serviços, que é o ICMS, os impostos sobre propriedades automotores, que é o IPVA, e aí tem alguns outros de ITR que ele vai alterando. Depois ele altera também o artigo 156, que fala daquilo que compete ao município. Também é citado o artigo 195, que fala sobre contribuição social, que compete a todos o financiamento da contribuição social. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Então, esses são os 4 principais artigos que estão sendo alterados pela lei. Porém, esses artigos não são simplesmente uma alteração dessa lei. Eles redistribuem os impostos que estão nessas 3 alçadas, impostos federais,
impostos municipais e estaduais, em novas propostas de impostos. Mas agora, quais são essas novas propostas de impostos? Existem duas propostas. Uma é a PEC 45, que ela propõe dois impostos basicamente. A PEC 45, ela propõe um imposto que está relacionado a bens e serviços, que é o IBS, que é um conceito de IVA. O que seria um conceito de IVA? O IVA é um imposto sobre valor agregado. Ou seja, se eu comprei um produto por R$100 e vou vender ele por 150, eu só vou tributar os 50, que é o valor agregado sobre aquele produto. Então, é muito parecido com o débito e crédito e a não cumulatividade que a gente tem no PIS e COFINS. Que é a ideia do quê? Se você comprou um produto por 100 e nele foi tributado R$5 de imposto, na hora que você for vender por 150, você vai ter aquele crédito de imposto. E aí tem alguns cenários. No Brasil hoje, como que funciona os impostos? Os impostos hoje eles estão sob faturamento. Então, se eu faturei a R$100, eu vou tributar, por exemplo, 18% de ICMS. Sobre os 100, eu tributo R$18. Mas o meu cliente só paga 100. Existe uma proposta pela estruturação que eu vi, que eles falam de não cumulatividade desses impostos. E pelo conceito do IVA que eu já vi em outros países, pode ser que a gente passe a tratar o imposto no consumo. Então, eu falo para o meu cliente que eu vou vender aquele produto a R$100. E se tem R$5 de imposto, a minha nota fiscal ela vai a R$105. Porque o imposto é pago por aquele que está consumindo o produto ou o serviço. Então, se a Estado emitir uma nota de 10 mil hoje e tributa sobre ela vários impostos e dá um total de 12%, eu recolho os R$1.200. Nesse cenário, eu emito uma nota de 10 mil e o meu cliente vai recolher. Eu emito a nota de 10 mil mais impostos, vai dar 12%, vai dar R$1.200. Então, eu emito uma nota de 10 mil mais impostos, R$11.200, e o meu cliente vai fazer o pagamento de R$11.200, porque ele sabe que 10 mil são serviços e R$1.200 são os impostos, que eu, Carlos, só vou recolher para o fisco. Baseado no quê? Eu pego tudo aquilo que eu comprei, acredito aquele valor, deduzo daquilo que foi pago pelo meu cliente, aquilo que foi pago pelo meu cliente pelo faturamento que eu tive, e a diferença eu recolho. Então, o conceito de IVA, ele tira o imposto de dentro da operação e coloca o imposto com uma camada superior. Tanto que em alguns países, falar de receita bruta não faz sentido. Todo mundo trabalha com receita líquida. Então, tem esse conceito na PEC 45, que a gente ainda precisa entender, e é um imposto único, que é o IBS, que ele vai substituir PIS, COFINS, contribuição social ainda não tem nada falando sobre isso. Eu não sei se na questão do artigo 195 que eu falei para vocês aqui, incluiria também alguma coisa da contribuição social sobre lucro líquido, mas eu acho que não. Então, ele iria substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS, com a possibilidade também de substituir, em alguns casos, impostos como CIT, como ITR, mas na legislação esses impostos são citados na PEC, não de forma clara, mas eles ainda são citados como possibilidade de reajuste. A PEC, nenhuma das duas tem nenhum assunto tratando sobre alíquotas. Fala-se um pouco de um desconto de 50% na alíquota média do ICMS, colocando o ICMS a 12%. Então, o IBS ele teria uma parte dele que seria composta pelo ICMS, de 12%, uma parte seria composta pelo PIS e COFINS. Então, e teria também um imposto, isso na PEC 45. Também teria o IS. Seria um imposto sobre situações especiais. Então, o que ele é? Um imposto seletivo. Ele serve para situações em que o produto faz mal à saúde, faz mal ao meio ambiente, é um produto que gera muito resíduo, é um produto que gera algum problema social. Então, por exemplo, cigarro, que tem uma tributação muito alta hoje, poderia ter. Algum produto que gera resíduo tóxico também poderia ter. Então, a PEC 45, ela simplifica tudo em dois impostos. O IS, Imposto Seletivo, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Depois, a gente tem a possibilidade da PEC 110, que está no Senado. A PEC 45 acabou de ser aprovada pela Câmara, e a PEC 110 está no Senado. Ela foi aprovada uma primeira parte, e agora a gente está evoluindo, ela está recebendo novos aditivos. Então, nessa PEC, na 110, separa-se dois impostos. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele é subnacional, ele é por estado. Então, teria uma comissão dos estados para determinar qual seriam as alíquotas, tudo aquilo, e seria um imposto separado dos tributos federais, que teria o CBS, que é o imposto
também é uma contribuição sobre bens e serviços que teria a característica do PIS e COFINS. E alguns outros, como CID, então ainda não está claro essa determinação. Porém, a PEC fala um pouco sobre a questão da não cumulatividade. E a gente vai ter que entender, todos os dois tributos, né, tanto o imposto sobre bens e serviços quanto a contribuição sobre bens e serviços, vão permitir o crédito desses produtos, desses impostos? Ou seja, se eu sou uma indústria e eu compro serviços e compro produtos e sou tributados no IBS e no CBS, na hora que eu for vender, se eu vendo um produto, eu posso acreditar também o IBS de serviço, eu posso acreditar o CBS, então ainda não está claro. Tem, por exemplo, no Chile, que é onde a gente tem um cliente que a gente atende há mais tempo, e que eu conheço melhor a legislação, eu tenho crédito, mesmo que eu sou uma indústria, eu tenho crédito sobre serviços que eu adquiro no IVA de lá. Então, isso ainda está um pouco nebuloso. Agora, qual é a situação dessas legislações, ou dessas propostas, né? E isso está um pouco mais complicado, porque uma acabou de ser aprovada, a outra está em fase de novas propostas, então não tem uma situação clara de quando isso vai ser convertido em lei, se vai ou não. Algumas coisas que eu acho importante ressaltar. Será que essa lei vai passar mesmo? Se ela passar, qual é a situação que a gente vai ter nesses produtos? Qual que é a situação tributária que a gente vai ter no Brasil? O que acontece? Existem algumas guerras fiscais no Brasil que é muito importante a gente levar em consideração. Por exemplo, a guerra estadual. Cada estado determina a sua alíquota. E hoje a alíquota no Brasil ela é cobrada na origem. Então, por exemplo, se eu estou vendendo de Belo Horizonte para São Paulo, eu recolho o ICMS aqui. E em São Paulo, a pessoa vai receber aquele produto. ICMS de Minas interestadual, vamos supor que é 18%. No caso, até dependendo, vai ser 12%. Ok, a alíquota interna de São Paulo, 18%. O que o Estado de São Paulo fala? Se você quer comprar fora de São Paulo, você vai recolher a diferença aqui dentro, que é o famoso GIFAL. Então, Minas vende para São Paulo a 12%, a alíquota interna de São Paulo é 18%. Na hora que o produto vai chegar em São Paulo, o Estado de São Paulo fala, recolha a diferença de 6%, aí vem aquele cálculo por dentro, todas aquelas complexidades que tem na tributação brasileira. Ótimo. Então, subentende-se que o imposto que é cobrado no Brasil, ele é sobre a produção, sobre a venda, ele é sobre a comercialização. Quem recolhe é aquele que está vendendo. Quem está consumindo só recolhe em caso de diferencial de alíquota. Pô, perfeito, ok. Porém, nesse caso, eu estou remunerando aquele que tem a capacidade produtiva. Então, Sul e Sudeste, que tem uma concentração maior de produtividade, concentra a maior parte desse recolhimento. Norte e Nordeste acaba criando benefícios fiscais para atrair essas indústrias para lá. Quais são os benefícios fiscais? São os regimes especiais que os estados oferecem. Por exemplo, o Compete no Espírito Santo, que é um regime especial fantástico para empresas que trabalham com e-commerce. Tanto é que lá tem diversos operadores logísticos. Vale muito a pena. E eu tenho operações que eu dou suporte aqui, consultoria nesse sentido, que a gestão da operação fica aqui, mas toda a comercialização sai do Estado do Espírito Santo pelo regime especial. Existem situações em que as empresas avaliam os regimes especiais de cada estado para identificar qual que é melhor. Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem o corredor de importação, que é muito bom para quem importa. Minas Gerais tem o e-commerce não vinculado para quem vende em e-commerce. Inclusive, a gente está fazendo um processo desse para um cliente. Em Rondônia, tem um regime especial específico para importação. Amapá tem um outro regime especial para combustível. E assim vai cada estado. Florianópolis tem o seu perfil. Por quê? Como o recolhimento não é sobre a venda, né, como o recolhimento não é sobre o consumo, ele é sobre a venda, o que acontece? O estado tem que fazer com que o operador de venda, a indústria, vá para aquele estado. Se a gente mudar esse perfil e o recolhimento passar a ser sobre o consumo, muda completamente essa característica do regime especial que a gente tem no Brasil. Eu não preciso de um regime especial para atrair as indústrias que vão vender. Por quê? Eu vou ter o recolhimento sobre o consumo das pessoas que vivem no meu estado. E eu não vou ter um regime especial para atrair pessoas. Isso pode criar um outro problema, né? Por quê? Se eu não tenho como o estado atrair a indústria para lá, e a gente sabe que o Sul e o Sudeste
O Centro-Oeste um pouco também por causa do agronegócio, mas o Sul e o Sudeste, principalmente o Sudeste, tem uma concentração muito grande da riqueza nacional. Então, se eu tenho os maiores consumidores no Sul e no Sudeste, ou vamos pegar só o Sudeste, se eu tenho o maior público consumidor no Sudeste, as indústrias vão se alocar no Sudeste. Automaticamente o emprego fica no Sudeste, o consumo fica no Sudeste. Então, eu não tenho atratividade para o Norte e Nordeste. Então, como que eu vou atrair receita para o Norte e para o Nordeste? Se eu não tenho indústria lá, eu não consigo atrair mão de obra e nem pessoas para estarem lá e produzirem. Se eu não tenho imposto que faz diferença na gestão ali da operação da indústria, que eu possa, como Estado, que eu possa reduzir para atrair que essa indústria vá, como por exemplo a Fiat, que foi para Pernambuco, várias indústrias que estão em Manaus, por mais que Manaus ainda vai ter, a Zona Franca parece que é mantida. Ou então, Espírito Santo, que leva vários operadores logísticos para lá e várias indústrias, várias empresas do ramo do e-commerce. Então, se eu não tenho uma visão estruturada dessa, na hora de fazer uma transição tributária, eu vou gerar problemas que são sociais, problemas fiscais, guerra de Estado, redução do recolhimento por esses estados, e aí você começa a ter um outro problema, que é a distribuição desses impostos. E a lei prevê a centralização desses impostos na União e a redistribuição deles de acordo com vários fatores. Pode ser de acordo com a população, de acordo com o consumo, de acordo com a renda. Então, a gente ainda não tem, de forma clara, essas estruturas. Então, o que eu posso trazer até agora aqui para vocês? Primeiro ponto. Do jeito que está hoje, se realmente passar, aumenta a carga tributária? Sim, aumenta e muito. Principalmente para quem? Para micro e pequenas empresas. Por mais que na PEC 45 tem uma previsão para o Simples Nacional, tem um ponto no artigo, na proposta de alteração do artigo 146, tem uma previsão de que manteria os regimes especiais e os regimes simplificados de acordo com o que estava previsto no artigo 153. Porém, não é possível a gente prever exatamente como que isso vai se dar. Mas, se hoje acabasse com o Simples Nacional e colocasse uma nova estrutura tributária que não tivesse uma diferenciação para micro e pequenas empresas, a gente teria grandes problemas. Por quê? Primeiro, que isso teria que ser repassado ao consumidor, porque as indústrias, as pequenas indústrias, os pequenos comércios, os pequenos serviços não teriam como suportar essa carga tributária sem repassar. Quando ele repassasse isso ao consumidor, ia aumentar o custo de vida e, ao mesmo tempo, algumas dessas empresas que não conseguissem repassar iam ter que fechar suas portas, e a maior parte dos empregos no Brasil são sustentados pelo micro e pequeno empresário. Então, eu teria micro e pequenas empresas fechando, aumentando o desemprego, aquelas micro e pequenas empresas que não fechassem ia repassar, então ia aumentar o custo de vida. Com o aumento do desemprego, aumento do custo de vida, muito provavelmente você vai ter aí um aumento de inflação e você pode gerar uma crise econômica. Claro, quem está fazendo isso está pensando nesses aspectos? Deveria. Eu gosto de acreditar que sim, mas eu não tenho certeza. Então, a alíquota que está prevista é 12%, que é uma alíquota média ali de 50% de desconto do ICMS, que foi o que foi previsto. A Abras até fez um estudo apontando que, se mantiver essa alíquota de fato, o aumento dos produtos da cesta básica seria numa média de 60%. Mas por quê? Porque tem muito produto no Brasil que tem isenção de ICMS. Se você pegar o RCMS de Minas Gerais e na parte de isenção, você vai ver milhares de produtos lá dentro, principalmente produtos relacionados à cesta básica, à agricultura, que são produtos isentos. Então tudo isso tem que estar previsto, porque senão você vai ter um aumento do custo da cesta básica. É um ponto. A gente tem todo o aspecto do PIS e COFINS ainda sobre esses produtos, como que isso vai ser tratado, porque também tem muita isenção de PIS e COFINS. E a gente teria um outro problema, que são das empresas, não tem um porte específico, porque é muito mais uma questão de planejamento tributário, mas você tem as empresas que estão enquadradas no lucro presumido, que normalmente são empresas de médio porte. São aquelas empresas ali que estão faturando até 72 milhões no máximo, porque depois dali 78, eu acho, elas passam a estar no lucro real.
E essas empresas, elas têm um PIS e um COFINS cumulativo de 3,65, mais um IR, uma contribuição social, sobre uma presunção de lucro que pode variar de 8 a 32. Na realidade, varia de 1,6 em caso de combustíveis, mas nenhum posto de combustível que eu já vi na minha vida era lucro presumido, todos são reais. Então, o básico ali que é comércio é 8% de presunção de IR e 12% de contribuição social, e no serviço é 32%. Então, essa presunção, aplicando 25% sobre esses valores, a gente tinha um custo médio de um comércio de carga tributária, de PIS, COFINS, IR e contribuição social, de 8%. E no caso de serviços, você teria um PIS, um COFINS, um IR e uma contribuição social na casa dos 12%. Se só o IBS passa a ser 12% e ainda tem o CBS, a gente vai ter um aumento dessa carga tributária de forma bem significativa. Então é outro problema que pode acontecer. Sei que o vídeo não trouxe tantas respostas aqui para vocês, porque essas respostas não existem ainda. A gente precisa primeiro esperar propostas mais estruturadas, propostas que pelo menos prevejam parte dessa carga tributária, ou então a gente espera passar essas propostas e depois esperar as leis complementares que vão regular essa nova carga tributária e que vai ter que reajustar muita coisa que tem no Brasil. Guerra fiscal, como eu disse, tem que considerar substituição tributária, que não vai estar lá, tem que considerar DIFAL, tem que considerar isenções de ICMS, a mesma tratativa tem que ser considerada para o PIS e para o COFINS, que é considerar as isenções, o PIS e COFINS monofásico, considerar o PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, que é o maior medo da maioria dos empresários que estão no lucro presumido por planejamento tributário, inclusive alguns que estão no lucro real, que eu já fiz planejamento tributário para utilizar ali o artigo 10 da Lei 10.833, que permite PIS e COFINS cumulativo, mesmo estando no lucro real. Então, todos esses empresários vão estar muito preocupados com essa operação. Então, tem muita previsão legal que ainda deve ser considerada nesse novo modelo de carga tributária no Brasil. Então, eu recomendo não ficar preocupado por agora, se planejar para estar sempre por dentro dessas atualizações, acompanhar ou pelo menos cobrar sua contabilidade, sua consultoria para acompanhar essa situação para vocês, para que, se caso acontecer alguma alteração, você preveja antes, faça um bom planejamento tributário, encontre a melhor forma de se enquadrar e proteja a continuidade do seu negócio a partir de estudos tributários. No mais, não tem muito o que fazer por agora. Eu estou estudando, estou acompanhando para poder passar uma previsão para os meus clientes, mas não tem nada que possa ser feito agora. Agora você, que está aí do outro lado, que é consultor, contador, faz como eu. Pesquisa, estuda. Eu ainda não estudei a metade do que eu gostaria de estudar. Eu quero imprimir tudo isso aqui, debruçar algumas horas sobre isso, entender e ter uma estrutura mental já clara daquilo que a lei pode mudar, daquilo que a lei pode direcionar sobre a carga tributária brasileira. Para que, na hora que acontecer, caso aconteça essa alteração, você já está preparado para entender as novas legislações e sair na frente em relação à concorrência. No mais, eu gostaria só de agradecer quem ficou até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like. Espero que tenha ficado um pouco mais claro como que é a situação dessas alterações tributárias, ou pelo menos ter ampliado a sua mentalidade para que você não pense que é apenas uma alteração, ou que essa alteração vai criar só um imposto que é mais simples. Eu queria mostrar a complexidade que está por trás dessa decisão do governo. Se você quiser conversar um pouco mais sobre esse assunto, quiser falar com a gente, você sabe, pode entrar no site da Resultado em Foco ou da ProResultado. Por lá vocês conseguem contactar tanto a ProResultado quanto a Resultado em Foco, seja para tirar uma dúvida, seja para solicitar algum apoio no dia a dia. A gente está sempre à disposição. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui e, como sempre, hoje foi uma pauta muito raiz sobre gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica.